Olá, meu querido irmão e irmã, é uma satisfação muito grande poder compartilhar com você essa devocional sobre algo tão importante para as nossas vidas como a nossa família. Estaremos, durante algumas devocionais, analisando alguns modelos de famílias bíblicas e aprendendo com esses modelos, pois acreditamos que a família é o projeto de Deus para o indivíduo, o grande projeto, para que ele aprenda a viver coletivamente e com isso desfrute da comunhão e experimente uma base de relacionamento, objetivando o aprendizado e o desenvolvimento da prática para com Deus. A história bíblica é construída em torno de experiências de diversas famílias e analisando essas famílias é possível descobrir que elas eram famílias normais, isso é, igual a nossa, sujeitas também às mesmas experiências pelas quais passamos hoje. Muitas das famílias bíblicas souberam se aproveitar da graça de Deus para enfrentar e superar os desafios. Outras, infelizmente, não souberam lidar com esses desafios e fracassaram. Mas em ambos os casos, nós temos muito que aprender. No primeiro caso, imitando as práticas daquelas que deixaram bons exemplos, e são muitos. E no outro caso, evitando repetir erros e descuidos que resultaram em tragédias para algumas famílias, como veremos hoje. Hoje falaremos então sobre a família do sacerdote Eli. O que iremos abordar é que a falta de disciplina, ela pode arruinar uma família. Era um período muito difícil da história de Israel, pois segundo o relato da Bíblia, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto, lá em Juízes 21. Talvez o diferencial daquela sociedade fosse a família do sacerdote, ou pelo menos deveria ser. Eli era o sacerdote em Israel, mas a sua família não era um diferencial. O Novo Dicionário da Bíblia apresenta um resumo da história da família de Eli, onde entre as informações ali contidas está o seguinte: Eli era sacerdote na casa do Senhor em Siló. Esta casa do Senhor deve ter sido o tabernáculo também onde se encontrava a Arca da Aliança. Ali o povo de Deus se reunia para o sacrifício que eles realizavam anualmente. Os filhos de Eli se chamavam Hofni e Finéias e eram homens rebeldes. Eli não os repreendia satisfatoriamente e nem os excluía dos momentos de sacrifício sacerdotal. Diante desse quadro de calamidade, Deus levantou a Samuel como sacerdote e juiz em Israel. O juízo que sobreveio à família de Eli deve ser visto como uma advertência da parte de Deus para nós hoje. Precisamos promover em nossas famílias o zelo e o temor do Senhor. A família do sacerdote Eli, que tinha o privilégio e a responsabilidade de ser bênção, foi amaldiçoada e teve um fim trágico. Vamos ver juntos, a partir das experiências da família de Eli, o que podemos aprender com tudo isso. Primeira coisa é que o serviço prestado a Deus, ele não pode substituir uma vida de piedade e temor. Os capítulos iniciais de 1 Samuel informaram que Eli era um homem dedicado no serviço da casa do Senhor. Quando Eucana e Ana chegaram a Siló para adorar, encontraram Eli no templo. Eli se mostrava atento ao que se passava no templo, sendo zeloso no exercício da sua função sacerdotal. Quando Ana se derramou perante o Senhor, ele se preocupou com ela e com a ordem da casa de Deus. Ao entender que Ana não estava embriagada, logo intercedeu por ela e estendeu sobre ela as bênçãos sacerdotais. Os relatos bíblicos também informam que os filhos de Eli serviam na casa de Deus. A família sacerdotal prestava um serviço necessário para o bom funcionamento do sistema de culto.
O povo vinha de longe para oferecer os sacrifícios e a família sacerdotal tinha a responsabilidade de cuidar da vida religiosa do povo e da administração dos sacrifícios. Porém, mesmo com uma responsabilidade tão sublime, o texto ele registra que os filhos de Eli eram chamados filhos de Belial. O que isso significa? Filhos malvados e perversos. Suas maldades estavam identificadas pelo desprezo nos sacrifícios. Uma liderança religiosa opressora e decadente que vivia em adultério dentro do templo. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eli ouvia os comentários de que seus filhos estavam cometendo essas torpezas terríveis contra o Senhor e perante o povo, mas não agia energicamente no sentido de freá-los. Pelo contrário, mostrava-se por demais tolerante a todas essas coisas. Muitas famílias não atentam para esse fato. O serviço que se presta na casa do Senhor não substitui a vida de piedade e temor. Alguns querem servir na causa do Senhor, mas não estão dispostos a cuidar da santidade pessoal, da vida de piedade e da coerência no trato com as coisas sagradas. Muitas vezes brigam por cargos, se revoltam quando não são eleitos para alguma função, querem se envolver nas atividades da igreja, mas não cultivam uma vida piedosa, alicerçada na palavra de Deus, na oração, no palavreado santo, na plenitude do Espírito Santo. Deus rejeita a devoção e o serviço marcados por essa incoerência. A disciplina, ela tem que ser um fator decisivo para evitar o declínio da família. Segundo o ensino da Bíblia, os pais devem criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Eli conhecia os ensinamentos da lei de Deus, que são muito claros sobre a educação e disciplina dos filhos. Conhecia o texto de Deuteronômio 21:18-21, que trata sobre os castigos para os filhos rebeldes, contumaz e dissoluto, e que tinha o objetivo que era de eliminar o mal do meio de Israel. Parece que Eli tentou corrigir seus filhos. Ele bem sabia da má fama deles e chegou a dizer-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama que estou ouvindo. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Mas o texto registra que eles não lhe deram ouvidos, pois o juízo de Deus já pairava sobre eles. Lemos que um homem de Deus veio a Eli, o sacerdote, e deu o trágico recado de Deus contra a sua casa. Porque honras mais a teus filhos do que a mim? Nossa, que pergunta doída. Todos os descendentes de tua casa morrerão na flor da idade. Com tristeza, constatamos que essa situação se repete em muitas famílias. Quantos pais assistem inertes, em silêncio e com lágrimas o declínio moral e espiritual de seus filhos. Mesmo assim, não os corrigem e logo começam a assistir ao declínio da família. Aí se instala na alma o remorso por verem um mal que talvez poderiam ter evitado. O descuido na disciplina dos filhos pode chegar a um ponto em que os pais não terão mais coragem ou condições morais de tomar decisões firmes e seguras para o bem-estar da sua família. Eli, vendo que seus filhos não lhe davam ouvidos, tinha por obrigação afastá-los do serviço da casa do Senhor. Temos visto em muitos lares a ausência dessa santa disciplina que a Bíblia nos ensina com tanto amor e por parte do amor paternal.
Os filhos não podem ficar entregues a si mesmos. Apesar do fracasso de muitas famílias, eu quero te dizer, há esperança para a instituição familiar. O capítulo 4 de 1 Samuel é dramático. Registra o final infeliz de Eli e seus filhos, bem como o desmoronamento da sua família. Registra também a vergonha dos filhos de Israel, que transgrediram a lei do Senhor por influência da casa de Eli. Vieram os filisteus e, travada a batalha, Israel foi derrotado. Morreram de Israel 30.000 homens. Foi tomada a arca da aliança de Deus e foram mortos os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Ao receber a notícia da derrota de Israel, juntamente com a morte de seus filhos, e que os filisteus haviam tomado a casa do Senhor, a arca do Senhor, Eli caiu da cadeira em que estava, quebrou o pescoço e morreu. Para registrar toda essa calamidade, a nora de Eli, esposa de Finéias, que estava grávida, ao ouvir essas notícias, incluindo a morte acidental de Eli, encurvou-se e deu à luz a um filho e o chamou o menino de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. A glória de muitas famílias que teriam tudo para dar certo, tem ido embora também dessa maneira tão trágica. Mas por outro lado, paralela a essa triste história da casa de Eli, vai se sobrepondo a história de um menino chamado Samuel, a história de esperança de dias melhores para Israel. E o jovem Samuel crescia em estatura e favor de Deus, favor do Senhor. Sim, o mesmo lugar onde estavam os dias ruins, as coisas ruins, Deus ia confirmando como profeta do Senhor e também alguém que faria a vontade dele. Assim, a palavra de Deus revela-nos tanto o fracasso quanto a esperança. Isso a fim de nos ensinar a nos fazer entender os riscos da falta de disciplina, bem como a necessidade de se cultivar em família a piedade e o temor do Senhor e a confiança na sua providência divina. Meu amado, há esperança para a sua família. Sim, meu irmão, minha irmã, por mais que ela pareça destruída, por mais que ela pareça que não tem mais solução, por mais que pareça que você já perdeu o controle, quero lhe dizer algo do fundo do meu coração e também do coração do Senhor para a sua vida. Sua família é um projeto de Deus que nasceu para dar certo, e assim como você, a sua família é uma instituição de Deus para que o homem pudesse desfrutar do entendimento, do relacionamento, da necessidade de viver ao lado de outra pessoa. Entenda também que Deus, Ele não une pessoas e sim propósitos. Por isso hoje, você entende porque é tão diferente do seu cônjuge? Somos pessoas diferentes, temos nossas divergências, mas estamos debaixo, ou deveríamos estar debaixo do mesmo propósito. O lema que temos vivido em nossa casa e também buscado viver em nossa comunidade é: na mesma casa, com a mesma causa. Ore pela sua família, peça ao Senhor para que ela seja tudo aquilo que Ele projetou para que ela fosse. E mesmo que ela ainda não tenha alcançado este lugar, creia que você ainda viverá esse tempo que o Senhor tem e preparou para ela. Sim, querido. E gostaria muito de agradecer a você, meu irmão e amigo, que tem prestigiado, assistido, participado deste canal e divulgado o trabalho da nossa comunidade. Peço também que você não esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sino para sempre receber prontamente todo o conteúdo que estamos disponibilizando sempre para a edificação do corpo de Cristo. A sua opinião para nós também é muito importante, o seu testemunho, o seu relato, e abaixo do vídeo tem um espaço para que você possa deixar os seus comentários. Faça isso, traga o seu testemunho, abra o seu coração, nós queremos te ajudar
Nós queremos orar pela sua vida, orar pela sua família. Não estamos aqui simplesmente para fazer um vídeo, mas para ser mão para a sua casa, para a sua família. E estamos dispostos a abençoá-los e também orar por você. Então, se você deseja oração pela sua casa, pela sua família, coloque nos comentários que nós também oraremos pela sua casa, pela sua família. Estaremos colocando os intercessores pela sua casa e pela sua família, crendo que Deus entrará com intervenção em toda e qualquer situação. Sim, nós cremos que Deus ele pode mudar qualquer situação. Se você está enfermo, se você está muitas vezes desempregado, se você está preocupado, desesperado, coloque para nós. Nós queremos poder orar pela sua vida, orar em favor de você e da sua casa. Sim, que Deus os abençoe. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima semana. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos.